começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Imagina dirigir com tranquilidade, sabendo que está amparado em situações imprevistas como acidentes e roubos. A JR Proteção Veicular oferece assistência 24 horas, guinchos e muitos outros benefícios para que você possa seguir o seu caminho com segurança e paz de espírito. Não espere mais para proteger o que é seu. A JR Proteção Veicular tem planos que se encaixam perfeitamente no seu estilo de vida. Não deixe seu carro desprotegido. Escolha a JR e dirija com confiança e tendo uma tranquilidade. Uma tranquilidade que você pode contar. Ligue agora para o consultor Tiago Pereira, 99329-2981. JR Proteção Veicular. O seu veículo, a nossa proteção. Ei, é você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sun tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanche de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Você achou mesmo que essa delícia sumir da sua vida assim? Seu Sano está de volta, mais forte, mais leve e sem medo de concorrência. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WFGym, promovendo saúde e bem-estar. Faça brilhar teu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Amém. Amém. Bom dia, Shalom, sou missionária Yara Mesquita e estamos aqui em mais uma sexta-feira com Conectados em Fé. E eu já quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, por mais um privilégio de estarmos aqui nesta manhã, juntinhos, conectados. Quero agradecer também ao músico desta manhã, o nosso irmão
André Almeida, que Deus continue, meu amado, te abençoando e te usando no louvor. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé, Academia WF, através da vida do Ninho e da sua esposa Meire. Que Deus continue, meus amados, abençoando vocês. Agradecer também ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena. Que Deus continue abençoando vocês. E agradecer também a JR Proteção Veicular, através do Tiago Pereira e toda a sua equipe. Tiago, que Deus continue abençoando vocês. E a Sano, Sanduíche Natural, que está de volta, através da vida da Isis Mesquita. Que Deus continue, minha amada, te abençoando. E olha, quero também te pedir para nos seguir nas redes sociais, Missionária Yara Mesquita, no Instagram e no YouTube, e Conectados em Fé, no Instagram e também no TikTok. E está no ar o programa Conectados em Fé. E segue a vinheta. Estamos de volta e nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, o tema deste programa é uma vida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amados, no programa passado nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Neste programa, o Senhor está nos dando mais uma oportunidade e a honra de continuar falando sobre esta pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor em João 3,5 nos diz: Jesus diz a Nicodemos: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Uma nova vida pelo poder do Espírito Santo é uma transformação interior e profunda, onde o Espírito Santo regenera o ser humano, capacitando a abandonar a natureza carnal e viver em comunhão com Deus. Glória a Deus. Esse processo é chamado de renascer do alto. Quando renascemos do Espírito Santo, somos cheios de paz, amor e domínio próprio. A conversão é uma passagem da morte espiritual para uma nova vida com Cristo. Glória a Deus! O Espírito Santo age de dentro para fora, renovando a mente e curando os corações. Essa mudança também exige renúncias de velhos hábitos e nos leva a andar segundo os padrões de Deus. Essa mudança traz também transformação na aparência e principalmente em nossa essência. Glória a Deus, este é o poder transformador do Espírito Santo na vida do homem. Aleluia! E olha, queridos, o nosso convidado desta manhã, ele é natural de Teotônio Vilela. Ele é filho de Amaro Antônio e Maria Aparecida, casada com Cíntia Carine, e tem como filho Ezra Felipe. E ele nasceu na fé, glória a Deus. Foi batizado nas águas em 2007 e batizado com o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa que nós estamos falando nesta manhã, em 2009. E foi separado ao presbitério em 2019. E a evangelista em 2022, glória a Deus. E a pastor em 2025.
é formado em Direito e em Teologia. Glória a Deus, é um jovem, mas um jovem cheio do conhecimento do Senhor e tem uma grande bagagem para, nesta manhã, compartilharmos conosco um pouquinho. Aleluia! Quem é o nosso convidado de hoje, produção? O nosso convidado tem nome de profeta, Amós Felipe Bezerra Cristóvão. Pastor Amós, seja bem-vindo. Bom dia, pastor Amós. O senhor está no Conectados em Fé e é uma honra ter o senhor aqui conosco nesta manhã. E olha, gente, ele é da Assembleia de Deus, filho do pastor Amaro. Então, é uma honra ter o Senhor conosco nesta manhã. A paz do Senhor, missionariária. A paz do Senhor. Um bom dia. Também quero estender essa saudação para meu amigo César e também meu amigo presbítero Feitosa, que veio antes de nós, e também aos nossos amigos que estão nos ouvindo, nossos irmãos em Cristo, através deste meio de comunicação. Minha gratidão pelo convite e por tudo que nós estamos desenvolvendo, seja no trabalho secular, seja também no trabalho cristão. Amém, glória a Deus. Pastor, nós nesta manhã vamos continuar falando, né? Porque no programa passado o tema foi sobre o Espírito Santo. E eu queria saber do Senhor, ser guiado pelo Espírito Santo nos leva a uma vida de propósito e de poder. E como viver essa vida, né? Como o cristão, principalmente na época de hoje, pode viver essa vida, essa intimidade, essa união com o Espírito Santo. Como dito, hoje nós estamos vivendo numa sociedade pós-moderna. E nessa sociedade pós-moderna também tem algo chamado modernidade líquida, que são os valores que nós vemos na Bíblia Sagrada que afirmam eles que são moldados. Em primeiro ponto, ter uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, uma leitura devocional, ter uma vida também de jejum e permitir ser moldado pelo Espírito. O texto de Efésios, no capítulo 5, Paulo diz: deixem-se ser cheios do Espírito. Não é uma ação que eu tenho que forçar o Espírito, mas apenas abrir o coração, permitir que o Espírito Santo venha e me molde, me eduque. E isso é feito não uma vez, mas diariamente, todos os dias, com essa atuação do Espírito, fazendo a nossa parte, que é a parte material, que é o esforço através da oração, através do conhecimento bíblico, e nos esforçar para vivermos em unidade, sempre amando e buscando o bem do nosso próximo. Aleluia! Glória a Deus! O senhor falou algo muito importante. Nós precisamos deixar, né? Nós precisamos querer, nós precisamos reconhecer que somos dependentes do Espírito Santo e reconhecer que existe ainda algo em nós que nós precisamos deixar que Ele venha, que Ele tire, que Ele nos molde, que Ele venha realmente nos transformar, né? Para poder assim desenvolvermos essa intimidade com o Espírito Santo. Glória a Deus. Pastor, no livro de João, capítulo 3, versículo 5, Jesus afirma que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como o Senhor interpreta esse novo nascimento mencionado por Cristo? O que significa na prática hoje nascer da água e do Espírito? E qual é o impacto dessa experiência na vida do cristão? Certo. Esse texto ele trata do diálogo de Jesus com Nicodemos, que é alguém que não era leigo, alguém que tinha um conhecimento das Escrituras. E a afirmativa da água e do Espírito, nós observamos ou interpretamos da seguinte maneira: já existia na época de Jesus a questão do batismo em águas. O próprio João Batista batiza Jesus
e ali era uma demonstração pública que aquela pessoa, que aquele indivíduo estava abraçando a fé em Cristo. Além desse testemunho público, nascer do Espírito é, além de testemunhar, é permitir, como já falamos anteriormente, que o Espírito Santo ele venha a atuar. Porque a demonstração pública é um ato, mas a demonstração que nós, de fato, nascemos no Espírito, ela é diária, através dos nossos atos, das nossas ações e também das nossas reações. Meu pai sempre costuma dizer que o homem, o ser humano, não é aquilo que ele faz, é como ele reage aos fatos diários. Então, quando o Espírito Santo, ele de fato vem a fazer esse nascimento em cada um de nós, nos regenerando, nós agora passamos a reagir de uma forma conforme o Espírito quer que nós venhamos a agir e também a reagir. Aleluia. Glória a Deus, é verdade. Eu também costumo falar que o nosso maior testemunho não é o que nós falamos, mas principalmente como as pessoas nos veem, né? Como é o meu dia a dia, né? Como eu me comporto, né? Que imagem o outro está tendo de mim, não é verdade? Glória a Deus. E essa transformação a gente só consegue através do Espírito Santo, né? Reconhecendo que somos falhos, que precisamos, né, da ajuda dele, do agir dele, todos os dias nas nossas vidas. Glória a Deus. Que tema maravilhoso. Gente, eu amo falar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é tudo nas nossas vidas, né? Ele é tudo que nós precisamos, ele é o nosso ajudador, nosso amigo fiel, aquele que está conosco todos os dias, que não nos desampara e que está sempre disposto a nos ajudar, né? A nos fortalecer, a nos fazer a cada dia, né, um ser humano melhor. E essa é uma das qualidades, das dávidas do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Pastor, qual a diferença entre andar segundo a carne e andar no Espírito? Boa pergunta, missionariária. Yara, nós observamos o seguinte: o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele elogia, no capítulo 1, verso 7, acerca que não faltava nenhum dom naquela igreja. Quem é o doador desses dons? É a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Neste foco do Espírito, nós observamos que quando alguém permite que o Espírito Santo venha a moldar, a dominar a sua vida, ele recebe também dons. E esses dons, eles causam também o fruto do Espírito em cada um de nós. Quando temos esse antagonismo daquele que anda pela carne, são ações que são contrárias ou avessas ao que o Espírito governa e nos ajuda a fazer. A saber, quem anda pela carne não pensa no seu próximo, quem anda pela carne não tem um senso de unidade. Quem está pelo Espírito, além de ter esses sensos de unidade, também tem um senso do amor ao próximo, independente de quem seja o próximo. Na parábola, nós observamos do bom samaritano que era ali um contexto de um judeu perguntando a Jesus, e Jesus deixa enfatizado: quem ajudou não foi o sacerdote, não foi o levita, mas foi um samaritano. E ao final a conclusão é: quem é o meu próximo? E ele, pela religiosidade, não afirmou que foi o samaritano. Ele disse o último que usou de compaixão para com aquele que foi agredido. Então, o nosso próximo, quem anda pelo Espírito, consegue identificar que o nosso próximo não tem nenhum estereótipo, mas o nosso próximo, independente de se conhecer ou não. Uma vida guiada pelo Espírito, ela também tem essas ações que são descritas na Bíblia Sagrada. Quem anda pela carne é o avesso, ou o inverso. Aleluia, é verdade, gente, é desse jeito. Glória a Deus por esta manhã maravilhosa, por este conhecimento maravilhoso, né, desse pastor, que jovem ainda, mas cheio do conhecimento da palavra do Senhor. E eu tenho certeza
certeza que vocês que estão aí nos assistindo, nos acompanhando, né, que não perdem mais uma sexta-feira, um conectado, mais uma vez vocês estão sendo abençoados através da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pastor, em Romanos capítulo 8 e no versículo 26 e 27 nos diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda com nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Como podemos, pastor, compreender essa atuação do Espírito na vida de quem ora? Né? De que maneira essa intercessão fortalece a fé do cristão? Esse é um texto muito profundo. Nós fazemos um paralelo do capítulo 7 de Romanos, que o Espírito ele é mencionado apenas 3 vezes e de forma indireta. No capítulo 8, que é o capítulo seguinte, o Espírito ele é mencionado cerca de 11 vezes direta. E qual é aqui a comparação? No capítulo 7, onde não tem o Espírito de forma direta, o resultado é morte. Paulo diz, capítulo 7, verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Já no capítulo 8, onde é mencionado o Espírito, o resultado é vida. Logo, esta vida não é a vida biológica, é a vida bios. É uma vida que é a vida eterna, que é a vida Zoe. E aqui está um ponto bem interessante. Por quê? A oração é algo que os próprios discípulos que caminharam com Cristo não sabiam orar. Eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. É tanto que quando Jesus vai ensinar a orar a eles, Jesus mostra ou demonstra de forma bem prática, dirigindo a oração do Pai Nosso, que é conhecida por todos nós. E aqui onde está o segredo. Quem ora de forma certa, e tem gente que ora de forma errada, sim, obviamente. Para fazer esta aplicação, eu cito o exemplo de Saulo, no capítulo de número 9. A característica dada por Jesus a Ananias, o profeta, quando vai à casa de Judas, na rua chamada direita, era uma característica que Saulo estava orando. Eis que ele está orando. Charles Haddon Spurgeon, um grande pregador, o príncipe dos pregadores, comenta essa passagem dizendo o seguinte, que Saulo ele era um fariseu. Então, algo muito simples e comum era ver um fariseu orar. Eles oravam cerca de 3 vezes ao dia. Mas é como se nunca as orações que Saulo fazia foram feitas de forma autêntica. Mas aquela primeira vez, depois da conversão, do encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele agora de fato estava orando. Nós temos que entender e compreender esse capítulo 8 de Romanos, que a oração feita de forma correta, ela muitas das vezes, quando nós não temos palavras, apenas o balbuciar, apenas os gemidos inexprimíveis, mas o Espírito ele tem a capacidade de levar até o Pai e interpretá-las até o Pai, e o Pai enviar o consolo, enviar a misericórdia para aqueles que estão necessitados, através de uma oração sincera, verdadeira e a atuação plena do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, gente, é dessa forma, gente. É desse jeito. É dessa maneira que o Espírito Santo, ele age. Né? Ele age em nós. Porque o Espírito Santo, ele é aquele que sonda ao mais profundo do nosso coração, que nos conhece. E como o pastor falou nesta manhã, né? Tem momentos das nossas vidas que nós chegamos diante da presença do Senhor, muitas vezes não temos palavras. Mas o Espírito Santo, conhecedor de todas as coisas, ele leva, né, para o Pai. Ele leva para o Pai as nossas petições, aquilo que muitas vezes a gente não fala, muitas vezes a gente só chora. Mas o Espírito Santo, ele conhece, ele sabe, ele leva para o Pai. Ele, de fato, né, ele ora, de fato, ele conhece você, ele conhece suas dores, as suas limitações.
Então, naquele momento que você chega diante do Senhor e você muitas vezes não tem palavras, o Espírito Santo, tenha certeza que Ele está intercedendo por você. Glória a Deus. Glória a Deus por esta manhã. Aleluia. Pastor, em um mundo repleto de distrações, como manter uma vida de intimidade com o Espírito Santo, principalmente na vida dos jovens? Daqui a pouco a gente vai estar falando, né? Vocês acabaram de passar, tiveram um congresso de jovens. Então, como manter, né? Como esses jovens se manter ali, cheio do Espírito Santo? Esse é um desafio. A liderança, de forma geral, precisa entender esse contexto que nós estamos vivendo. E qual é esse contexto? Em toda a história da humanidade, meu amigo César, sempre o coeficiente de inteligência, o QI dos filhos, foi superior ao dos pais, até chegar à geração Z e à geração Alfa, onde ocorreu o inverso. E os pesquisadores identificaram que existiu algo que modificou isto. E tem uma teoria de um psicólogo por nome de Jonathan Haidt, que é um norte-americano, e ele fala justamente sobre essa distração. De quê? Anteriormente, nós não tínhamos um aparelho com acesso pleno à internet. E hoje nós temos os smartphones 24 horas por dia ao nosso serviço. Dito isto, muitas das vezes, até no ambiente de culto, as pessoas estão conectadas, não com o espírito, mas conectadas no âmbito seja do trabalho, seja de estudo. E isto traz um desafio gigantesco. Porque se em um ambiente de trabalho, de estudo, muitas vezes as pessoas não conseguem desconectar, e num ambiente em que está em casa. E aqui é onde mora um grande perigo. Por quê? A busca pela uma vida cheia do Espírito Santo, dominada, governada pelo Espírito Santo, ela envolve uma disciplina. E que disciplina é essa? Se ao acordarmos, nós não tivermos o nosso devocional, o nosso momento com Deus, nós não iremos ou dificilmente teremos durante o dia ou ao final do dia um momento. A correria é muito grande, as distrações são gigantescas. Então, para conseguir isso, a pessoa precisa, principalmente se tratando de jovens e adolescentes, ter que ser discipulada, seja nascida na fé ou não. Disciplinada e discipulada para quê? Para criar regras no seu dia, para criar uma agenda positiva, onde dê prioridade nos primeiros nos primeiros minutos da manhã, que sejam dedicados a Deus. Fazendo isso, o dia, por certo, será abençoado e o Espírito Santo, conforme Lucas capítulo 21, verso 15, ele dirige até a nossa fala no nosso dia a dia, não somente no ambiente de culto, mas também nos ambientes de trabalho, nos ambientes de estudo. Mas é aqui o X da questão. Glória a Deus, é verdade. Precisamos ter esse momento, precisamos priorizar, né? Precisamos buscar ter uma vida disciplinada, né? Ter foco, ter objetivo. Qual é a nossa prioridade? Precisamos priorizar o Senhor nas nossas vidas, para que então venhamos ter, né, uma vida de intimidade com Ele, como o pastor falou, para que só assim venhamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E eu digo uma coisa para vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando nesta manhã, quando damos prioridade ao Senhor, não tem como dar errado o nosso dia, porque Ele vai nos conduzir, Ele vai nos direcionar. E até aquilo que talvez a gente venha almejar naquele dia e não venha acontecer naquele dia, o Espírito Santo, né, vai nos capacitar, nos dar estrutura para entender que naquele dia não foi o momento, não foi a hora, né, de algo que a gente vem estar querendo, buscando ser realizado naquele dia. Mas precisamos ter, né, essa prioridade, dar prioridade ao Senhor nas nossas vidas. Glória a Deus. E eu já quero nesta manhã mandar um abraço para a nossa liderança, o apóstolo Josivaldo Lima.
e para sua esposa, a apóstola Ruth, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E olha, somos gratos ao Senhor pela cobertura espiritual de vocês nas nossas vidas. Quero também mandar um abraço para o pastor Amaro, né? Pai do pastor Amós, que está aqui conosco nesta manhã, que é o pastor da Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos, do campo de São Miguel dos Campos. Pastor, que Deus continue abençoando a vida do Senhor e toda a sua família. Quero também estender o meu abraço para o Feitosa, né? Presbítero Feitosa e vereador da nossa cidade. Que Deus também, Feitosa, continue te abençoando, você e toda a sua família, em nome de Jesus. E olha, gente, eu queria falar de um assunto, né, que está movendo toda a nossa cidade em relação ao jovem. Esse jovem aqui, né, nosso irmão em Cristo Jesus, é o Everson, né? Ele está passando por um momento muito difícil, gente. Ele precisa fazer essa cirurgia e o SUS não cobre essa cirurgia e é um valor, né, um pouquinho alto, mas se cada um de nós colaborarmos, se cada um de nós a gente fazer a nossa parte, né, temos certeza que ele vai conseguir fazer essa cirurgia. Então, olha, né, está aqui, não sei se tem, não, está aqui a chave Pix, certo? Faz a sua doação, né? Não importa o valor, importa que você venha contribuir, que você venha participar, que você venha ajudar, né? Precisamos sentir a dor do outro, né? Precisamos compadecer e ajudar, chegar junto. Então, gente, faz a parte de vocês, né? Está aqui essa vaquinha solidária, vai ter também uma caminhada, né? Não sei se já teve, mas faz a tua parte, né? Está aqui a chave Pix, anota e faz a tua contribuição. Missionária. E além da contribuição financeira, vamos continuar orando, né? Sabemos que o Senhor, Ele é o médico dos médicos e sabemos que o Senhor é poderoso. Cremos sim na vitória do nosso irmão. Missionária, me permita, a caminhada acontecerá no dia 22 e a Junta Médica, pastor Amós, está pedindo uma certa pressa. Querem fazer a cirurgia no dia 3 de março, que está em cartaz, por conta da evolução rápida do problema de saúde dele. Então, quem puder ajudar o quanto antes, eu acredito que diante da divulgação, o senhor também pode transmitir para os irmãos da Assembleia de Deus e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Então, amados, vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando nesta manhã, né, faz a tua contribuição, né, ajuda, amém? Se cada um de nós fizermos a nossa parte, né, ainda que seja um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas no final tudo vai dar certo, amém? Glória a Deus! E eu já quero também deixar um abraço nesta manhã para o pastor Jackson, do nosso ministério, do Ministério Betel. Pastor Jackson, que Deus continue, meu amado, te abençoando, Senhor, a pastora, o teu ministério, né, nessa nova caminhada, nessa nova mudança. Agora aqui, vocês estavam no Pilar e agora estão aqui em São Miguel dos Campos, na parte alta. Que Deus continue conduzindo e abençoando vocês. E também já quero agradecer aos nossos parceiros de fé que estão junto conosco, conectados, que acreditam nesse programa. Que Deus continue abençoando vocês, abençoando a Academia WF, através do Ninho e da Meire. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, meus amados. Também o Colégio Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégina, que Deus continue abençoando. E a JR Proteção Veicular, através da vida do Tiago Pereira e toda a sua equipe. Tiago, que Deus também continue abençoando. E a Sano, Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita, que Deus continue abençoando vocês. Mas antes de ir para o intervalo, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do congresso que vocês tiveram, né, no final de semana passado. E é o primeiro, né, de vocês aqui na cidade.
não é isso? Isso, o primeiro congresso nosso. Qual foi assim a expectativa de vocês e assim, né, a questão dos jovens? Queria que o senhor falasse um pouquinho. Esse congresso, ele foi um congresso diferente, especial. Além de ser o primeiro nosso, também ele foi realizado todo na parte alta, ali no ginásio do Jaci Clemente. Foram 4 dias em que nós pudemos presenciar, através dos louvores, das ministrações, da palavra de Deus, aquilo que Deus queria comunicar, através da sua palavra e também da atuação do seu Santo Espírito, que é a temática de hoje. E, como nós sempre costumamos falar, né, quando nós projetamos e entregamos nas mãos de Deus, Ele sempre nos surpreende. E, mais uma vez, neste 26º Congresso, nós fomos também surpreendidos aqui em São Miguel dos Campos. Vocês fazem, assim, inscrições? Como é que funciona? É sempre feito as inscrições e o que dá direito à inscrição? Ela é restrita aos jovens e adolescentes da nossa igreja e é confeccionada uma camisa que ajuda também nos cursos. Essa camisa tem a temática do congresso, que deste ano foi no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 10, verso 6, né? Na passagem onde o rei Saul ele é ungido pelo profeta Samuel e demonstra que ali, a partir daquele momento, de fato, uma vida dominada pelo Espírito Santo. E nós contabilizamos 645 inscrições, 645 jovens e adolescentes que estavam, durante esses 4 dias, passamos juntos adorando a Deus. Glória a Deus por isso, gente, isso é maravilhoso. Né? Isso é tremendo, a gente vê assim, os jovens, né, empenhados na obra do Senhor, participando da obra do Senhor, porque a gente tem visto quanto que o inimigo tem atingido os nossos jovens. Então, é muito bom quando a igreja, quando o ministério, né, se preocupa com os jovens e faz assim eventos relacionados a eles, né, de uma forma para envolvê-los ainda mais, né, na presença do Senhor. Glória a Deus. Então, foi isso aqui, né, pastor? Isso, exatamente. Foi esse congresso, esse tema. Glória a Deus. Fizemos uma mescla de pessoas que vieram cooperar conosco daqui do estado, também daqui da cidade, a banda Manancial do Templo Sede, a cantora Rebeca também, que é lá do L2, o pastor Everaldo Júnior, que é aqui do estado, também o pastor Felipe Silva e o pastor Luciano Martins, que vieram de São Paulo, e o cantor Elvis, que veio ali da Bahia. Fizemos esse investimento. Nosso pastor sempre diz que não é prejuízo, é sempre investimento. Porque desses que estão ali envolvidos sairão os futuros pastores, futuros missionários, os futuros dirigentes de congregação, e é um investimento no reino. Glória a Deus, é verdade. E assim, né, o mais importante também a data, o período, né, onde a gente sabe que o mundo comemorou a festa deles e muitos jovens, né, a gente sabe que jovens até que um dia conheceram a palavra, que um dia estava ali na casa do Senhor, né? Então, é muito importante também, né, quando a igreja ela se preocupa em fazer eventos como esse, principalmente nesses períodos, né, para que também os nossos jovens eles não sejam atraídos a ir lá fora. Não é verdade? Isso. Um fato interessante, no ano de 1999, quando meu pai, recém-chegado do interior, lá em Bebedouro, aconteceu de um obreiro, no período do carnaval, ele se desviar. E aí meu pai colocou no coração que nos próximos anos não iria deixar esse período sem fazer um trabalho específico, direcionado. E o congresso, ele, apesar de ser dos jovens, mas toda a igreja ela está envolvida. E no ano seguinte, no ano de 2000, os 4 dias, os 3 horários, manhã, tarde e noite, ali em Bebedouro, e vieram nomes de fora, que também, posteriormente, também vieram aqui para São Miguel dos Campos, que na época era Bebedouro, Rio Largo, São Miguel dos Campos e Arapiraca. E foram dias maravilhosos na presença de Deus, e até hoje, todo o carnaval, todo o período de carnaval, nós estamos envolvidos com este congresso. Glória a Deus. Nosso Ministério Betel também, né? Houve, durante
Nesse período de carnaval, houve também um seminário, né, o Seminário do Espírito Santo. E interessante que Deus muitas vezes permite que algo aconteça para trazer um despertamento. Né? Foi através, vamos dizer assim, que um obreiro, né, foi lá curtir lá fora e aí trouxe um despertamento. Né? Não, então, a partir de agora, né, a partir do próximo ano, a igreja também vai agir, né, vai se levantar. E é dessa forma, é desse jeito. Glória a Deus por esta manhã. Gente, que manhã maravilhosa, que tema maravilhoso, que presença poderosa. E eu sei que vocês estão sendo abençoados aí na sua casa. Então, olha, estamos indo para o intervalo, mas não sai daí, continua conosco, conectados, juntinhos, que já já estamos de volta. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Imagina dirigir com tranquilidade, sabendo que está amparado em situações imprevistas como acidentes e roubos. A JR Proteção Veicular oferece assistência 24 horas, guinchos e muitos outros benefícios para que você possa seguir o seu caminho com segurança e paz de espírito. Não espere mais para proteger o que é seu. A JR Proteção Veicular tem planos que se encaixam perfeitamente no seu estilo de vida. Não deixe seu carro desprotegido. Escolha a JR e dirija com confiança e tendo uma tranquilidade. Uma tranquilidade que você pode contar. Ligue agora para o consultor Tiago Pereira, 99329-2981. JR Proteção Veicular. O seu veículo, a nossa proteção. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sun tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Você achou mesmo que essa delícia sumir da sua vida assim? Seu Sano está de volta, mais forte, mais leve e sem medo de concorrência. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa.
Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Estamos de volta com Conectados em Fé. Estamos agora no quadro Recordar é Viver, um quadro cheio de emoções. Pastor, estamos agora no nosso quadro Recordar é Viver. É um quadro cheio de emoções. O senhor tem acompanhado os programas, o senhor tem visto. Então, não segure as emoções. Se tiver vontade de chorar, chore, porque faz parte do quadro Recordar é Viver. Então, produção, vamos lá para a nossa primeira foto. E aí, pastor? 1995. Essa é bem... Aqui estão a minha família, né? Meu pai e minha mãe. Esse ano... em Santana do Ipanema, e eu estava com cerca de 3 a 4 anos, a idade que meu filho tem hoje. Aqueles dois são meus irmãos, e foi um dia de batismo no campo vizinho que nós estávamos. Meu pai ainda usava bigode e eu ainda era uma criança. E é uma foto que traz uma recordação bastante grande para nós. Inclusive, essa foto ela está na casa do meu pai, em um quadro. Uma foto muito especial para todos nós, da nossa família. Amém. E o senhor pode falar o nome da sua irmã e do seu irmão? Sim. O nome do meu irmão é Albino Luciano e o nome da minha irmã é Ana Teresa. O nome dos meus pais foram citados, mas é o pastor Amário. E ela, apesar de ser Maria Aparecida, é conhecida popularmente como Irmã Cidinha. Cidinha. Isso. Amém. O seu irmão e sua irmã também são envolvidos assim na obra, no ministério? Sim, meu irmão é presbítero da nossa igreja. Minha irmã também é envolvida, o esposo dela é evangelista. E o meu filho, quando vê essa foto, uma curiosidade, ele diz cada um o nome de todos que estão na foto. E quando chega na minha pessoa, ele diz: isso aqui sou eu. Glória a Deus, aleluia. E aí, produção, nossa próxima foto. E essa foto, pastor? Essa foto, ela foi tirada na Assembleia de Deus ali do Tabuleiro, na Avenida Maceió. Um grupo de amigos que até hoje nós temos, inclusive, um grupo do WhatsApp, onde nós sempre compartilhamos nossas experiências. Salvo o melhor juízo, essa foto foi no ano de 2011, salvo o melhor juízo. Nós, nessa época, tocávamos na orquestra e sempre chegávamos de 5 horas para ensaiar, passar o som. E nesse intervalo de passagem de som, início do culto, foi feita essa foto. E uma foto que também traz muita recordação. Todos, graças a Deus, estão na casa de Deus, continuam servindo a Deus com seus dons e com seus talentos. E o senhor pode falar o nome dessa galera aí, desse pessoal? Sim, esse que está aí ao meu lado, camisa azul, é o Vitor. Da esquerda para a direita, o que está segurando alguma coisa, salvo o melhor juiz, era o bocal do trompete, era o Hugo. Ao lado do Hugo é o David, ao lado do David o Jadson, e ao lado do Jadson o Neto. Glória a Deus. Então a gente vê assim, né, são jovens aí, né, nessa época, e glória a Deus que todos continuam na presença do Senhor. Isso é muito bom. Glória a Deus. E aí, produção, nossa próxima foto.
E esse momento? 25 de agosto de 2022. Essa foto foi o dia da minha ordenação evangelista. Foi um período pós-pandemia e foi realizado no Tempo Sede, ali na Avenida Moreira e Silva, no bairro do Farol, em Maceió. Foi um divisor de águas, um dia muito especial em que o meu pai impôs as mãos sobre mim, e um momento muito emocionante, um momento que existe uma barreira cultural no nosso meio acerca de um filho de pastor que está ascendendo ao ministério. É constrangedor para o pastor, que é pai, indicar o filho, mesmo reconhecendo que ele tem chamada, e existe um momento de muitas dúvidas em torno do todo, do geral. Será que ele tem chamada? Será que ele não tem? E esse momento aí é um divisor de águas, porque até então eu era presbítero, e nesse dia em diante nós vemos o trato, o modo que Deus ele trabalha para com cada um de nós. E eu lutei muito para não chegar nesse momento aí. Eu não queria, mas o Espírito Santo tem a sua forma de trabalhar e de agir. É verdade. E não tem como fugir da vontade dele, né? Do tempo dele, da hora dele. É verdade. Como a foto anterior mostra, eu era músico. E estava muito feliz como músico. Nessa época eu tocava saxofone. E não tinha nenhum pensamento de pregar, de ser um obreiro. Apesar de desde quando nasci meu pai já era pastor, já estava no campo. Mas aí alguém um dia disse, você vai pregar, e eu não sei onde estava com a cabeça que aceitei, sem nunca ter pregado, e até hoje estou fazendo isso, estou pregando. Glória a Deus. Eu sempre costumo falar, pastor, que o escolhido não tem escolha. Né? O Senhor foi escolhido no ventre. Né? Já havia uma escolha da parte de Deus, já havia ali um chamado. Né? O Senhor já tinha algo para a sua vida. E interessante que eu já ouvi de muitos pastores, né? Eu não queria, eu tentei fugir, né? Eu não queria aceitar, mas não tem como a gente fugir. A gente pode até fugir por um tempo, mas quando chega o momento do Senhor... É o texto de Romanos 8, né? Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, os mínimos detalhes, guiado pelo Espírito Santo. É verdade. Pastor Amós, o Abdenes é filho do pastor Osias, lá de Olho d'Água do Casado e Porto Real do Colégio, que hoje já está jubilado. E eu me recordo que ele falou, que ele disse que ele tinha, deixa eu ver se eu consigo explicar, ele tinha um certo medo de ir para a ABD, porque ele, por ser filho de pastor, ele não podia errar na aula. Eu achei bem interessante isso. O senhor já passou por isso também? Sim, eu passei por momentos complexos. Por quê? Ser filho de pastor é entender que o seu pai não é totalmente seu. Você divide o seu pai, a atenção do pai, com a igreja. E também colocam sobre nós um peso, uma responsabilidade gigantesca. Na escola bíblica, eu tinha 11 anos e alguém fez uma pergunta, todo mundo na classe ficou calado, mas disseram, você tem que responder. Por quê? Porque você é filho do pastor. E eu disse, eu não quero mais ir para a escola bíblica. Disse para meu pai, não vou mais. Fiquei traumatizado. Só que nós não somos de uma geração tão Nutella, e aí tivemos que enfrentar e compreender que as pessoas muitas das vezes criam uma imagem nossa e tem que saber lidar. Mas, de fato, também, assim como meu amigo Abdenes, eu também passei por isso. Uma experiência isolada, mas que passei, sim. Interessante, né? Que o filho de pastor, de uma certa forma, ele perde a identidade. Né? Não tem um nome, não. É o filho do pastor. Né? É o filho da irmã. Sempre é dessa forma. Exato. Né? A gente toda perde a família de pastor perde a identidade. É verdade. E é necessário saber conviver com isso. Saber conviver. Isso também nos leva a buscarmos mais o Senhor e a nos policiarmos também, né, para errar menos. Isso. Não é verdade? Perfeito. Glória a Deus. Então, e aí, produção, nossa próxima foto.
Essa, né? Essa foto, ela é nessa janela de 2011 a 2014, que foi o período que eu estava tocando na orquestra ali no Tabuleiro. Eu já era músico. Posso contar bem rápido a minha história com a música? Em 2003, tinha uma irmã, por nome de Madalena, que congregava lá no Tabuleiro, e ela tinha uma escola de música. E ela fez um convite para o meu pai para participar de um recital. Todo final de ano, ela reunia os músicos e eles se apresentavam e tinha prêmios, e era bem interessante. E eu fui naquele ano, e quando terminou, ela disse: você tem interesse em aprender a tocar um instrumento, aprender a teoria musical? E eu prontamente aceitei. E me formei nessa escola, e quando me formei, eu estudei lá dos meus 12 até os meus 15 anos, e quando me formei, ela fez o convite para eu ser professor. Foi meu primeiro emprego. Com 15 anos, eu ensinava teoria e prática musical com teclado. E em 2009, foi inaugurada a orquestra lá no Tabuleiro, e aí eu passei a tocar saxofone. Meu Deus. Era o que o senhor queria, eram os seus planos, a música. E eu estava muito satisfeito aí. Cooperava como saxofonista, cooperava também como tecladista quando tinha necessidade, e estava tudo em paz, tudo bem, fazendo a utilização do meu dom, do meu talento no reino de Deus. Diz, né, que tem algo a mais. Glória a Deus por isso. Aleluia. E aí, produção, nossa próxima foto. Essa foi também no dia da minha ordenação evangelista. Nosso pastor presidente, reverendo José Osvaldo Nunes de Lima, muito conhecido aqui em São Miguel dos Campos, passou 17 anos aqui, e esse momento foi após a consagração, onde ele presenteia os que são ordenados com algo que tem relação com a função. E aí tem a credencial e a Bíblia. A evangelistas e pastores, ele sempre entrega a Bíblia, uma Bíblia que eu guardo até hoje, tem a dedicatória, que eu não uso ela para ir para os cultos. Ela está guardada, é muito significativa essa data, dia 25 de agosto de 2022. Glória a Deus. E o pastor Osvaldo, ele é uma bênção, né? Pessoa muito querida realmente aqui em São Miguel dos Campos, não só pelos irmãos da Assembleia de Deus, né? Mas em relação às outras denominações também, as pessoas têm assim, um amor e uma consideração muito grande por ele. Isso, realmente um homem de Deus. Um homem de Deus, um pai. Está há 10 anos à frente da nossa igreja no estado de Alagoas e tem investido bastante na juventude e também nos novos obreiros, que ainda, além disso, quem entra para o ministério tem essa desconfiança. Esse obreiro jovem, como é que vai se comportar? Vai dar frutos? Vai conseguir atingir as expectativas? E hoje, no nosso estado, na nossa convenção, eu, juntamente com outro pastor, somos os mais novos. Então, para nós, é muito desafiante sempre conseguir honrar, colocar os ensinamentos em práticas, honrar os mais velhos, aprender com eles. E, graças a Deus, nós estamos conseguindo fazer com êxito essa missão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, produção, a nossa próxima foto. E este momento? Esta foto é o dia do juramento da OAB. Salvo o melhor juízo, dia 10 de agosto de 2016. Feito pela OAB, ela convoca os alunos que passaram, os candidatos que passaram, e aí eu estou juntamente com meus pais, ali na Jacarecica, na sede da OAB. Foi um momento também que eu achei até então aqui que eu seria um músico na Casa de Deus e seria um profissional na área do direito e não teria nenhum encontro com o ministério. Seria algo realmente, iria desenvolver minha carreira profissional, mas aí já comecei a usar terno e gravata nos trabalhos. Uma foto também muito emblemática, o sacrifício que foi feito para conseguir passar nessa prova, uma prova que, na época, a segunda fase da UAB, o nível de aprovação nacional foi 13% dos candidatos que passaram. E, graças a Deus e a ajuda de Deus, eu estava entre esses 13%.
e o nome de Deus é glorificado também nas nossas conquistas. E glória a Deus por isso. Então, o senhor já estava ali preparando, né, em relação ao conhecimento das leis, como funciona, para o senhor entrar, né, no conhecimento mais profundo em relação às leis do Senhor, né? E depois disso, eu também achando que a parte do direito iria me afastar da igreja, mas pelo contrário. Inclusive, nosso pastor Orisvaldo, nosso pastor presidente, tem investido em mim, na assessoria jurídica da nossa igreja. Ele me convoca para estar fazendo parte da assessoria jurídica, dando esse suporte, nos envia para cursos, e nós estamos, com o pouco que sabemos, contribuindo também com o nosso lado profissional dentro da nossa instituição, da nossa igreja. Nessa maneira, desse jeito que a gente entende, né? Que em tudo o Senhor tem um propósito, né? Isso. Em tudo o Senhor tem um propósito. Muitas vezes no momento a gente não está entendendo, mas lá na frente a gente vai entender. Verdade? Glória a Deus. E aí, produção, nossa próxima foto. Este momento é o dia do meu casamento. Durante a celebração, dia 4 de maio de 2019. Essa é minha esposa, a Cíntia Karine, e nós, durante namoro, noivado, nós passamos 4 anos, nos conhecemos porque morávamos em cidades vizinhas, e essas cidades têm uma ligação muito grande, e nos conhecemos e estamos até o dia de hoje juntos, fazendo o que nós mais amamos, que é servir a Deus, ao Senhor. Deus. E assim, ela é uma jovem muito bonita. Muito Sim. bonita mesmo. E Cíntia é o nome da minha filha do meio. Cíntia. Glória a Deus. Mas antes de irmos para a nossa última foto, pastor, a produção tem uma pergunta para o senhor. Glória a Deus. Antes da pergunta, eu quero mandar um abraço para o reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima e dizer que esse espaço aqui está aberto e gostaríamos muito que ele fizesse aqui presente de acordo com a disponibilidade de tempo dele. Amém? Transmita o nosso carinho, o nosso abraço para ele, como foi dito pela missionariada. Pastor Amós, os profetas do século XX e também do século XXI falam de um grande avivamento antes da volta de Cristo, algo semelhante ou até maior do que aconteceu na Rua Azusa, em Los Angeles, em 1906. Fale um pouco a respeito disso, por favor. Esse grande avivamento do ano de 1906, ele é guiado totalmente pelo Espírito. Por quê? É um avivamento que trouxe barreiras que foram destruídas, quebradas. À época, a segregação nos Estados Unidos era muito grande. Bairros de brancos, bairros de negros. E o mover do Espírito nesta Rua Azusa, que o que Deus começou a fazer ali, William Seymour e os que passaram por lá foram inflamados pelo fogo do Espírito e difundiu para o restante do mundo. E no ano de 1911, chega aqui no Brasil essa chama pentecostal. Aqui, nosso estado de Alagoas é o segundo que foi contemplado através da vida dos missionários que vieram da Europa, e eles vieram via Estados Unidos, e esse mover que ocorre lá na América do Norte traz para eles também essa chama pentecostal. Diga-se de passagem, eles não tinham interesse em abrir uma nova denominação, eles vieram, congregaram na Igreja Batista, à época, nossos irmãos batistas, em Belém do Pará, e como eles, à época, tinham uma teologia, uma cosmovisão de não aceitar a atualidade dos dons, e eles foram inflamados por esse mover do Espírito, por esse avivamento, eles terminaram saindo da Igreja Batista e aí abriram a igreja, a Assembleia de Deus, fundaram, melhor, vou utilizar esse termo, mas fruto desse avivamento. E nós continuamos crendo que uma igreja, um povo que é dominado pelo Espírito Santo, ele também é avivado. É avivado não somente no momento de culto,
não somente no momento, nas 2 horas de culto, mas ele é avivado no seu dia a dia, levando a vida Zoe, como citei anteriormente, a vida eterna através da mensagem de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Gente, que manhã maravilhosa. Que tema poderoso esse. É muito bom falar do Espírito Santo, falar das coisas do Senhor, falar de Jesus, da obra de Deus. É muito bom, gente. É maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês estão sendo abençoados. Vocês que estão nesta manhã estão sendo abençoados através da palavra do Senhor. Mas ainda temos uma última foto do nosso convidado, do nosso pastor. E aí, produção, nossa última foto. Essa é a minha família completa. Deram um F5, atualizaram. Esse é o nosso filho, o Ezra, que é fruto do nosso amor. Essa foto ela foi tirada no culto de Natal, salvo o melhor juízo do ano retrasado, do ano de 2024, quando nós estávamos indo para a igreja, e nós conseguimos fazer uma engenharia e fazer essa selfie, sem precisar de uma outra pessoa. Em um momento em que nós, nessa cidade, inclusive, onde nós passamos 14 anos, que é a cidade de São Luís do Quitunde, que é uma cidade que está marcada na nossa história. Temos amigos ali que vamos, de fato, levar para toda a nossa vida, de forma mais precisa, mais próxima. Nós dirigimos uma congregação lá, que foi um desafio, recém-casados, e tive uma necessidade que o dirigente à época adoeceu, e o meu pai, como pastor do campo, nos enviou para estarmos ali naquela congregação do Quitunde. E nós passamos ali 6 anos. E saímos agora quando, no mês de junho, viemos para São Miguel dos Campos. Mas essa foto ela nos traz muitas lembranças positivas, que está agregado à igreja em São Luís do Quitunde, a casa onde nós morávamos. Até hoje, meu filho sempre diz que quer um dia retornar para essa casa, porque tem bastante memórias positivas nesta casa. Amém. É uma família linda. Glória a Deus. Parece. Muito bem. Esse é meu filho, uma foto recente. A pergunta que não quer calar: quem é o filho e quem é o pai? Só dá para reconhecer porque já teve o spoiler e a qualidade da foto. Mas aqui estamos nós. Eu à esquerda e o Ezra à direita. Eu sempre brinco que quando ele está rindo, ele parece mais com a mãe. E quando ele está sério... Foto, ele parece mais com ela. Quando ele está sério, ele parece mais com o pai. Bom, né? Porque aí não gera ciúme. Isso. Vamos esperar o segundo para ver se vai ter. Mas até então, o primeiro ele dividiu bastante entre os traços do pai e os traços da mãe. É verdade. E para os seus pais, é o primeiro neto? Não, né? O Ezra é o 5º neto. O 5º neto. Dos meus pais. Inclusive, teve uma janela bastante grande. O neto mais velho do meu pai tem 25 anos. Ai, que bênção. Já é casado, casou-se recente. E a última neta, ela tinha 14 anos quando o Ezra nasceu. Então já tinha um espaço bastante grande. Então toda a família se volta para o Ezra como alguém que é o centro das atenções. Por isso que eu perguntei se era o primeiro, porque geralmente o primeiro também é cercado, né? Isso. Cercado de cuidado, de amor, de proteção, de atenção. Mas também quando já tem assim um certo tempo e aí chega um pequenininho, aí agora toda a atenção é voltada para ele. Inclusive ele é baterista. Ai, que tem bênção. Uma bateria. Toda vez que termina o culto, ele precisa ir na bateria da igreja tocar, senão o culto não foi bom para ele, se não tiver bateria. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Gente, que manhã maravilhosa. Eu já quero agradecer a Deus mais uma vez por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma sexta-feira
juntinhos, conectados. Quero agradecer vocês que não perdem mais o Conectado, que está toda manhã de sexta-feira juntinho conosco. Que o eterno Deus, o Deus Todo-Poderoso, continue abençoando você e toda a tua casa. Também já quero agradecer aos nossos parceiros de fé que estão conosco, juntinhos, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer a Academia WF, através da vida do Ninho e da sua esposa Meire. Que Deus continue abençoando, meus amados, a vida de vocês. Quero agradecer também ao colégio, ao Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégina. Que Deus também continue abençoando vocês. E agradecer também a JR Proteção Veicular, através do Tiago Pereira e toda a sua equipe. Tiago, que Deus continue abençoando vocês. E a Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita. Que Deus continue, minha irmã, te abençoando. E olha, estamos indo para o intervalo, mas não sai daí, continua conectados, que já já estamos de volta. Imagina dirigir com tranquilidade, sabendo que está amparado em situações imprevistas como acidentes e roubos. A JR Proteção Veicular oferece assistência 24 horas, guinchos e muitos outros benefícios para que você possa seguir o seu caminho com segurança e paz de espírito. Não espere mais para proteger o que é seu. A JR Proteção Veicular tem planos que se encaixam perfeitamente no seu estilo de vida. Não deixe seu carro desprotegido. Escolha a JR e dirija com confiança e tendo uma tranquilidade. Uma tranquilidade que você pode contar. Ligue agora para o consultor Tiago Pereira, 99329-2981. JR Proteção Veicular. O seu veículo, a nossa proteção. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sun tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Você achou mesmo que essa delícia sumir da sua vida assim? Seu Sano está de volta, mais forte, mais leve e sem medo de concorrência. Fez de mim a sua essência,
ia me dar. Tive que correr atrás, eu tive que sofrer demais, pra então eu dar valor ao que ele ia me dar. Sofri demais, pra eu então ganhar o privilégio de lhe adorar, o privilégio de lhe exaltar, o privilégio de ser seu amigo e ele estar comigo pra me ajudar, o privilégio de poder sentir, o privilégio de poder lhe ouvir, o privilégio de saber que um dia ele morreu por mim e ainda me prometeu que pro céu eu vou subir. Que privilégio, que privilégio. Não há o que comparar, preço nenhum pode comprar. Eu me asseguro nisso, jamais vou negociar. O que Deus me deu é meu, ninguém vai roubar. O privilégio de lhe adorar, o privilégio de lhe exaltar, o privilégio de ser seu amigo e ele estar comigo pra me ajudar, o privilégio de poder sentir, o privilégio de poder lhe ouvir, o privilégio de saber que um dia ele morreu por mim. Estamos de volta com Conectados em Fé e agora chegamos no quadro maravilhoso, que é o Momento de Fé, com a palavra de reflexão, a palavra poderosa do nosso apóstolo Josivaldo Lima. Shalom. Que Deus os abençoe neste dia. Quero me dirigir a você com uma palavra de Deus sobre fé. Nós sabemos que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que cremos. Está escrito no capítulo 11 de Hebreus que a fé é o fundamento. E eu quero falar um pouco sobre o modelo da fé. E não há modelo maior do que o modelo Jesus, do que o modelo o próprio Deus, o Pai Eterno. Um texto que Jesus citou no capítulo 17 de Mateus diz: porque eu vos digo que, em verdade, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. O tema fé, ele é sempre abordado no meio cristão. Na verdade, o cristianismo, ele vive professando diariamente a fé. Uns dizem eu tenho muita fé, outros dizem eu tenho fé, outros dizem que nem fé tem. Mas eu quero trazer para você neste dia uma demonstração de que o Senhor da fé é o próprio Deus. Agora, vamos analisar o próprio Deus, trazendo esse modelo para nós. E isso ele revela na sua palavra. E nós precisamos imitá-lo.
Imagine quando ele chegou diante desse mundo para formá-lo. Ele ali empenhou fé. Como assim? Deus, sim. Como ele ia imprimir nos seus filhos, nas suas criaturas, a fé se ele não fosse o nosso modelo? Jesus ministrou fé em seus discípulos todo o tempo. E Jesus não é Deus? Claro que sim. Revelando que tudo que estamos gerando precisa de fé, para que se manifeste a fé do reino de Deus. Tudo que eu for gerar, tudo que eu for falar, tudo que eu for fazer, a Bíblia diz, se não for pela fé, é pecado. Então, pela fé entendemos que os mundos foram feitos. Está escrito na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 3. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, tudo que é feito por fé não é daquilo que vemos. E eu já falei do discípulo Tomé, do apóstolo Tomé, em uma outra ocasião, que ele disse, se eu não tocar nas vestes dele, ou melhor, se eu não tocar nas suas mãos, não colocar os meus dedos em suas feridas, eu de forma nenhuma vou crer. Então, Jesus, ele é o nosso maior modelo de fé. Quero deixar aqui esta palavra para você. Viva por fé. Pois a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E se ele recuar, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Seja esse modelo. Viva como modelo. Porque Deus é o nosso maior modelo de fé. Que o Senhor te abençoe. E que o Espírito Santo encha o teu coração de fé. E viva essa essência. E o sobrenatural virá sobre tua vida. Um ótimo dia. Beijo no coração. Eu sou o apóstolo Josivaldo Lima, Ministério Apostólico Betel. Te espero lá, terça-feira e aos domingos. Acaba olhando para o problema da gente, acha que o problema é maior que a gente, maior que o nosso Deus, só que não é bem assim. Não há coisa melhor no mundo do que adorar a Deus e sentir a presença do Espírito Santo em mim, pois a Ele eternamente eu louvarei. Não há coisa melhor no mundo do que falar com Deus e sentir que Ele está juntinho de você, meu irmão, pois a nossa oração já chegou em Sião. As portas se abrem, o Senhor ouve sua voz, o inferno se cala quando ouve a sua voz. Permaneça na presença daquele que tudo criou, não importa o problema, passe por ele adorando e dizendo, Jesus Cristo, Ele é a solução, meu irmão, meu irmão. Estamos de volta, já estamos indo para o finalzinho do nosso programa.
Eu já quero passar as considerações finais para o nosso convidado desta manhã. Eu quero, de forma conclusiva, agradecer à senhora missionária Yara, ao seu esposo, nosso irmão e amigo César, pelo convite de estar aqui e trazer uma conclusão também dessa temática e dizer a você que está nos acompanhando de que o Espírito Santo ele é também criador. No texto de Gênesis, no capítulo 1, ali está a Trindade, Elohim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estão juntos na criação. E a criação, a teologia afirma que ela é ex nihilo, a partir do nada. Então, você que tem uma vida plena com o Espírito, em comunhão com o Espírito, a ansiedade ela é colocada de lado, porque tudo que é necessário ser feito, criado, mesmo que seja a partir do nada, o Espírito Santo ele também tem poder de criar situações, ocasiões. Então, prossiga, siga com este propósito de ter uma vida plena, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E também dizer a vocês que a nossa igreja também está com as portas abertas, sempre é comum recebermos pessoas que não são da nossa fé ou de outras denominações. A nossa igreja é uma igreja que está aqui no município há 92 anos e é uma alegria, é uma honra sempre receber os nossos irmãos, os nossos amigos. Nós pregamos Cristo, o mesmo que cada um de nós somos necessitados e carentes de termos um encontro pessoal com Ele e também uma vida plena, uma vida de comunhão. E aqui no Templo Sede, nós estamos com os cultos aos domingos, a partir das 18h30, às terças-feiras, que são os nossos cultos de doutrina, às 18h30 também, às quintas, 18h30, os nossos cultos evangelísticos, e no domingo pela manhã, a nossa escola bíblica dominical, que eu não tenho mais trauma, meu amigo César, de estar presente na escola. E é uma maravilha, uma escola que sempre trata de temas teológicos. E vocês também estão convidados a estar juntos conosco em um desses dias, mas também está espalhada pela nossa cidade também outros templos. E vai à igreja, é sempre um encontro único. Eu sempre digo que Deus, cada culto que Deus proporciona é único. Ninguém que fica em casa ou resolve faltar vai encontrar uma mensagem que foi dita naquele dia. É sempre algo específico para aquele momento. Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O programa Conectados em Fé, que eu sempre já estou acompanhando, assistindo vocês, e que Deus faça prosperar cada vez mais este empreendimento, esse projeto. Glória a Deus. Eu já quero passar as considerações finais para a nossa produção. Glória a Deus. Pedir a todos que continuem assistindo o Conectados em Fé toda sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, aqui no canal A TV da Gente. Mas também pedir que acompanhe a Missionária Yara no YouTube e no Instagram. E o Conectados em Fé no Instagram e no TikTok. Muito obrigado e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Glória a Deus. Então, amados, chegamos a mais um final do Conectados em Fé. Também já quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Quero agradecer a você que ficou conosco até agora, conectados, juntinhos. Que o Senhor continue te abençoando, guardando a tua vida, a tua casa, a tua família. Quero agradecer também, mais uma vez, os nossos parceiros de fé, aqueles que acreditam no Conectados, que estão juntinho conosco, a Academia WF, através do Ninho e da Meire. Agradecer ao Colégio, ao Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena, e a JR Proteção Veicular, através do Tiago Pereira e toda a sua equipe, e a Sano Sanduíche Natural, que o Senhor também continue abençoando. E agradecer ao nosso convidado desta manhã, o pastor, que Deus continue te abençoando, abençoando o teu ministério, a tua família, a tua caminhada. E foi uma honra ter o Senhor conosco no Conectados em Fé. Já quero agradecer também a todos os irmãos da Assembleia de Deus que nos assiste, que nos acompanha. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês. E olha, domingo tem culto.
né? O pastor já falou, tem culto lá na Assembleia de Deus, não fique em casa, vai cultuar o Senhor, vem adorar conosco ao nosso Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso, aquele que pode e faz todas as coisas. Tem culto também no nosso ministério, o Ministério Betel, a partir das 18 horas, Ministério Betel sede. Então, olha, não fique em casa, vem adorar conosco, vamos engrandecer ao nome do Senhor. Amém? E olha, beijo no coração, muito obrigado por estar conosco até agora, que Deus continue abençoando. E próxima sexta-feira estamos de volta com mais um Conectados em Fé, se assim o Senhor nos permitir. Até mais. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. A família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. A família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado. Em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso,